Uma estrela nada mais é do que uma enorme quantidade de gás, normalmente hidrogênio, que devido à sua imensa massa gera um campo gravitacional. Esse campo gravitacional vai comprimindo essa massa de gás até que no seu núcleo comecem a ocorrer reações nucleares. Essas reações nucleares geram energia e essa energia é liberada por essa estrela. Quando é liberada, ela começa a brilhar. Neste momento, ela passa a ser chamada de uma estrela. As estrelas são uma representação simbólica para as comunidades, independente se elas são comunidades antigas ou mais recentes. O importante é lembrar que a natureza sempre foi algo que causou estranheza, ou que causou uma busca do ser humano, porque ela não conseguia explicar. Mesmo no momento em que a ciência foi avançando, essa representação dos astros, das estrelas, enfim, da natureza como um todo, foi algo muito instigante para as comunidades. Porque o interessante para a religião não é o indivíduo, é a comunidade. Então, na medida em que aquela comunidade se deparava com um novo fenômeno, procurava responder de onde veio, o que significa. É essa a grande referência. E tem que lembrar que esta referência tem a ver com a história local. Por isso que a gente vai encontrar, às vezes, o mesmo fenômeno visto diferentemente. Porque o lugar em que ele está, a história daquela comunidade vai dando representatividade. A estrela é fundamentalmente uma das manifestações de interpretação da comunidade diante de algo desconhecido e que passa a encontrar um novo significado. Ao brilhar no céu, que já tem um símbolo de onipotência, de criação, e brilhar no escuro, a simbologia maior que está presente mesmo em tudo é a da sabedoria, a de luz, a que orienta, a que me dá a noção de quem eu sou, por que estou aqui, todo esse processo de autoconhecimento que as religiões são levadas a fazer. O olhar para o céu, compreender a posição, à medida que esse homem se preocupa, tem tempo, porque nós estamos falando de um tempo que ele vivia da caça, um tempo da agricultura e, posteriormente, até de um tempo ocioso. A ociosidade foi boa para ele ter tempo de olhar, mapear esse céu, entender como esse céu se modificava, que não era o mesmo o tempo todo, que determinadas estrelas ele não vinham de alguns lugares. Esse processo ajudou ele a dar significação, representação e criar suas histórias. O mito é a primeira forma de conhecimento que o homem elabora para dar resposta às grandes indagações, aos grandes questionamentos, aos grandes mistérios do mundo e da vida. Já que ele não tinha uma ciência organizada como nós temos hoje, então ele vai buscar na construção de um mito, de um relato, de uma história que às vezes é criada para explicar aquela realidade. E para os indígenas, para os povos antigos, sempre se teve essa preocupação. Primeiro, por que que o céu é visto como a morada dos deuses? Algo muito imenso, muito amplo, algo cheio de muito mistério, e que o homem, ao voltar o olhar para esse céu, ele imaginava um monte de coisas, porque, primeiro, ele está num mundo que é limitado, que se sente pequeno até uma poeira diante da imensidão do céu. Então a pergunta, de onde é que eu vim, o que que fez isso aqui? Deus, foi Deus que criou. Então o sol, o céu, né, tudo isso dentro de um relato mítico é uma forma de explicar o que não se consegue entender naquele primeiro momento. E aí vem já essa questão da própria contemplação, o que é importante do ser humano de buscar algo mais de transcendência. A estrela, o sol, representa esse algo que está além da finitude humana, né? Então tem esse atrativo. A estrela para mim é uma poesia. Porque ao mesmo tempo que tem esse aspecto científico, né, eu quero conhecer, vou pesquisar num livro o que é essa nebulosa, é região de formação de estrelas e tal. Ela tem também poesia no sentido de que eu me sinto em paz interior
quando contemplo o céu visualmente ou através das fotos, né? Eu consigo entender o significado das estrelas para a ciência, para a religião, nesse sentido de que ciência, você pode estudá-las, pode recorrer a livros para ler qual a composição química delas, né? E ao mesmo tempo elas estão lá, de onde que elas vieram? O que existia antes? Será que não existia nada e de repente elas estão ali? É a questão da simbologia ligada principalmente o céu como morada dos deuses ou de Deus, e as estrelas então representando esse olhar do onipotente, do divino, teria uma característica simbólica, uma carga simbólica bastante interessante nesse sentido. Além disso, nós vamos ver presentes nas tradições religiosas na questão simbólica, como a estrela de Davi, a estrela que orientou os reis magos no nascimento de Jesus, o próprio símbolo islâmico, que nós temos a lua e a estrela, então o calendário lunar. Então nós vamos ver assim, a influência em várias tradições religiosas ligadas a esse aspecto de divindade, de Deus ou de deuses, e o céu, então, como a morada, representando a morada desses deuses. E para a cultura mesmo humana, que interessa, a estrela é esse símbolo de orientação, que faz com que eu não me perca na estrada da vida, que tem muitos percalços. Tem uma entidade, Deus, né, que as colocou lá e fez toda essa beleza. Deus não fez a beleza só na terra. A gente está acostumado a ver um pôr do sol bonito, aquelas nuvens vermelhas, né? Naquele lago, refletido naquele lago. A gente percebe a existência de Deus ali, mas não tem só isso. Para cima a gente tem ainda todas as estrelas, nebulosas, galáxias, né? Então você percebe a complexidade do universo. O Sol é o que nós chamamos de uma anã amarela. E ele é essencial para toda a energia que é gerada no sistema solar. Todos os processos do sistema solar ocorrem devido à energia irradiada pelo Sol, inclusive a vida aqui na Terra. O Sol, ele tem dentro de toda uma simbologia universal, uma força muito grande. Ele representa a luz, ele representa a força, A vida. o poder da vida. Esse Sol é masculino, mas é também feminino. E feminino quando ele representa a vida. Porque a vida não é feita com força bruta. Ela é delicada. Se eu estivesse em qualquer estrela da galáxia de Andrômeda, que está a 2 milhões de anos-luz de nós, eu estaria vendo a Terra antes do aparecimento do ser humano na superfície desse planeta. Entender a presença das estrelas nas religiões é olhar com atenção os salmos, os poemas épicos, as narrativas religiosas, e vamos encontrando como é que cada grupo foi interpretando ou reinterpretando a manifestação da natureza no seu cotidiano. Quando você pega um telescópio e começa a ver nebulosas que a gente não enxerga olho nu a gente só vê planetas, mesmo assim alguns apenas, né, só até Saturno, na fotografia a gente consegue ter acesso a um ponto ainda mais longe. A observação visual, você tem um limite, que é a potência do telescópio e o seu próprio olho, né? Mas na fotografia você pode expor 10 minutos, você pode expor 1 hora, cada vez conhecendo mais. Então a gente se sente nessa viagem. Da mesma forma que a gente quer conhecer algum lugar do mundo, assim, da Terra, fazer uma viagem, né? Eu quero conhecer o céu também. E traz essa paz da mesma forma, né? E quanto mais foto você faz, quanto mais fundo você viaja, você percebe que é mais rico. E você começa a perceber que cada galáxiazinha daquelas é igual a nossa aqui, onde a gente está agora, né? Sendo que a nossa a gente enxerga como uma coisa muito grande no céu. Então elas são iguais, parecidas, tamanhos parecidos, então eles têm essa visão dessa grandeza. Esse é o sentido para mim religioso
das estrelas, né? Ao ver a imensidão do número de estrelas, o homem se percebe finito. E é nessa percepção que ele busca algo mais, que ele vai então em direção a Deus, aos deuses. Ele vai buscar esse algo mais. E tem a necessidade dessa busca. A estrela, nesse sentido, orientaria. Poderia ser um sinal de guia, de orientação e de sabedoria, como falamos no início. O ser humano é um ser vivo. Ele é formado por esses átomos que surgiram no interior das estrelas. Já dizia o grande astrônomo Carl Sagan que nós somos poeira de estrelas, porque todos os nossos átomos, eles um dia já estiveram no interior de uma estrela. Se não houvessem as estrelas, não haveria esses elementos pesados, consequentemente não haveria vida. Então, falando que a religião ou o mito explicaria a origem e a ciência daria a resposta como. Então, quando a gente fala do homem como essa poeira das estrelas, nós vamos perceber essa questão da própria poeira presente em vários textos sagrados ou em relatos orais, como, por exemplo, no cristianismo, a questão do homem veio do pó e ao pó voltará. A criação do homem a partir do barro e a porção divina, então, soprada, aspirada, nesse ser criado pelo divino. O próprio texto sagrado cristão diz que Deus contou as estrelas e deu nome a cada uma delas. Então, essa relação individual e única de um Deus com uma estrela me faz perceber especial para esse Deus. Estrela para mim é sonho, utopia, é criatividade, é relação com o divino, guia, sabedoria. Estrela para mim, na minha mitologia pessoal, é sabedoria, é luz, orientação, é um guia e é coletivo, porque uma estrela sozinha não tem beleza. A beleza consiste no coletivo. A estrela para mim está além da ciência e da religião. É a riqueza. Para mim ela é uma poesia. Para mim estrela é um sinal. É algo que marca, que dá a direção, que orienta. Desde criança eu observo o céu. Acho que desde essa época o céu me fascina. Quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, eu comprei a minha primeira luneta e comecei a observar os primeiros objetos. Hoje, eu sou um aficionado. Astronomia, para mim, não é profissão, é diversão. Quando nós estamos observando, nós estamos brincalhando, nós não estamos trabalhando, nós estamos brincando. Estrela é tudo o que existe no universo. É vida, é matéria, é luz, enfim, é o universo. A astronomia, para mim, é a minha vida. Eu acho que o dia que eu tiver que trabalhar com outra coisa fora da astronomia, eu não vou ser feliz.